Olá, meninas! Boa noite! Estamos aqui para mais uma live hoje. Vocês estão animadas? Eu estou muito animada para o tema de hoje, porque é uma coisa que eu venho falando com vocês, venho sempre falando, né, com relação a gente se comunicar, vender melhor, mas ainda não entrei nesse assunto específico do faturamento, né, com as peças, e eu vou explicar para vocês o porquê da minha motivação, assim, de contar isso para vocês hoje. Então, espera só um minutinho, deixa eu abrir aqui, amor. Hum? Só me sinalizem aí se tá tudo em ordem, se o som tá ok, se a imagem tá ok, que aí a gente vai esperando uns segundinhos aí. Não vou esperar muito o pessoal entrar, não. Depois, quem puder assistir gravado, assistir a gravado. Priorizar quem chegou aqui, quem tá por aqui, né? Bem-vindas, meninas. Darcy, boa noite. Maria João, Dedinhos Curiosos, Marta, Penha, muito bem-vindas. Obrigada por estarem aqui já dispostas para aprender bastantão, tá bom? E para o pessoal que estiver entrando aí no Instagram também, me comunica, por favor, se o som tá ok, se tá tudo ok por aí. E vamos lá, ó, a Penha falou que tá tudo ok, Maria João falou que tá tudo ok. Então, meninas, seguinte, a gente já entrou na segunda metade do ano, né? Agora, oficialmente, dia 5 de julho, estamos na segunda metade do ano. E eu queria saber de vocês como é que tá aí o faturamento do ateliê de vocês, como é que tá o negócio, quais eram as metas que vocês tinham estabelecido para a primeira metade do ano, quais são as próximas metas, porque assim, no finalzinho do ano passado e no começo desse ano, a gente teve uma live de planejamento, eu falei sobre metas, sobre definir a meta financeira que a gente quer ter com o nosso ateliê. E tudo isso eu já comentei algumas vezes sobre você, quando a gente vai fazer campanha, né? Ai, campanha do Dia das Crianças, campanha de Natal, qual que é a minha meta? De vender quanto? Quanto que eu vou precisar produzir para atingir essa meta? Isso tudo se conversa muito, isso tudo eu vou trazer hoje de novo para vocês. Hoje a gente vai falar sobre 6 formas de faturar mais com os livros e brinquedos sensoriais. Mas antes disso, a gente precisa assim de uma matemática pura. É a base inicial mesmo é a matemática, como eu estava falando para vocês, a questão das campanhas, tá? Oi, Áurea, boa noite. A ideia de fazer essa live, ela apareceu por conta de uma mentoria que eu fiz com uma das minhas alunas. E apesar de eu estar o tempo todo aqui falando para vocês sobre vender melhor, né, que isso não necessariamente é vender mais, tá? Porque quando eu falo em vender melhor, eu tô falando em faturar mais, em lucrar mais, em ganhar mais, vendendo menos, precisando confeccionar menos peças, que é exatamente isso que eu vou falar hoje para vocês. Como é que eu consigo faturar 2.000, 3.000 faturando poucas peças, faturando não, confeccionando poucas peças, tá? Porque tá, dá para ganhar 4.000, 5.000 com livros e brinquedos sensoriais? Dá, eu tenho provas, tá bom? Só que, será que eu não vou ficar louca costurando dia e noite sem parar? E eu também tenho provas de que não, você não vai ficar louca desde que você saiba modificar algumas questões aí, algumas coisas do seu ateliê, do seu negócio, dos seus produtos, para que você consiga dar conta desse tipo de peças, né, para vender é, e atingir essa sua meta financeira. Então, durante essa mentoria, eu costumo perguntar qual que é o objetivo principal, né? E ela foi na lata. Kelly, eu quero faturar 2.000 com 8 produtos. Como você faz isso? Eu quero saber como você faz isso, porque eu também quero fazer isso. Eu não quero mais ficar que nem louca confeccionando, crochetando, costurando, porque não dá, não dá, tá bom? Aí a gente vem para matemática. Eu fiz exatamente essa conta com ela, tá? Você quer 2.000 com 8 produtos. Isso significa que para ganhar R$ 1.000 você vai confeccionar 4 produtos, portanto, para ganhar para ganhar não. Para ganhar 2.000 você quer 8 produtos. 1.000, 4 produtos, então cada produto precisa ter um ticket, né? Precisa custar cerca de R$ 250, certo? Então, essa foi a matemática inicial que a gente fez. Só que eu quero olhar para o negócio de vocês. Eu quero que cada uma agora que está aí olhe para o próprio negócio. Coloca aí no chat para mim, para eu ter uma ideia até, porque para mim um produto de R$ 250 é uma coisa muito tranquila, tá?
eu enxergo muito mais do que esse valor nos produtos que a gente oferece. Então, para mim, um livro simples, de feltro, só de feltro, com 7 atividades, eu consigo vender a R$ 250. Então, talvez essa não seja a sua realidade. Eu quero entender por que que não, tá? A Leide chegou aí. Leide, aproveita e me conta, Leide. Seguinte, Leidiana é uma das minhas crisálidas. Eu briguei um pouquinho com ela antes dela virar aluna. Eu falei pra ela que ela tava cobrando barato. Fiquei um pouco indignada com o preço que ela tava cobrando ali. Quando ela virou aluna, a gente pegou firme nisso aí. Me conta, Leidiana. Já está cobrando melhor pelos seus livros, certo? Inclusive, semana passada ela me mandou um planejamento que ela fez, ficou super legal. Depois você me conta se deu certo aí, se a cliente aprovou o planejamento, tá? Mas me conta, tá ou não tá? Não virou a chave? Só você ajustar o seu preço? Olha, falou que sim, tá? Então, gente, é isso. Você precisa virar a chave, porque enquanto você continuar vendendo produtos de 50, 60, 80, 100, R$ 120, realmente você vai precisar muito, confeccionar muito. Olha só, Leide, fechei o livro para setembro de R$ 240. E, desculpa, Leide, falar assim, mas é porque eu vejo que é a realidade de muitas das meninas, né? Os seus livros, antigamente, eles custavam em torno de quanto? Comenta aí. Um livro parecido com esse de 240, claro que ele é super personalizado, né? Que você vai fazer dos heróis. Mas conta aí para as meninas qual era a média de preço dos livros que você costumava vender. Oi, Rosane, boa noite. Andando nas nuvens, Gracilene. 89. Menos ainda do que eu ia falar, porque eu achava que era em torno de uns 100, 120. R$ 89 era o preço médio dos livros que a Leidiana vendia. E hoje ela tá vendendo livros de R$ 240. Então, gente, mudou o produto em si? Uma coisa ou outra mudou, com certeza, né? Mas a qualidade do produto dela sempre foi muito boa. Os livros eram maravilhosos. Inclusive, eu comprei um livro dela, porque só na live que ela fez eu já vi que o livro era maravilhoso. Tava barato, né? Porque a gente, quando vê uma oportunidade, a gente agarra. Eu comprei o livro dela. Então, eu sei que ele tinha muito valor já antes, só que ela não comunicava isso tão bem quanto ela comunica hoje, tá? Então, hoje ela consegue fechar tranquilamente R$ 240 num livro muito parecido com o que ela vendia a 89. O que mudou, né? Depois a Leidiana pode colocar aí o que mudou. Muda tudo, muda a mentalidade, muda a postura, muda a apresentação, muda tudo. Mas vamos por partes. Pedir para vocês me colocarem aí qual que é a média de preço dos seus produtos. Se vocês estão aí nessa média de 90, 100, 120, tá? A gente vai fazer mais uma continha aí mais pra frente. Eu quero que vocês pensem também quanto custa o som baixo, quanto custa o seu produto mais vendido. Deixa eu dar uma olhada no som aqui, Estela. Testando, testando. Tá vindo até metade aqui, ó. Testando, testando. Ah, agora acho que melhorou. Melhorou, pessoal? Fala aí pra mim, acho que melhorou o som agora. Bom, Estela me responde aí se deu certo. Vamos voltar para a conta, então. Queria que vocês fizessem a média de preço dos produtos que vocês vendem e que colocassem aí, anotasse qual que é o preço do produto mais vendido. Então, o que eu mais vendo é o livro de feltro 15 por 15. Eu vendo ele a 89, vendo ele a 100, a 120. Ah, não, o que eu mais vendo é o livro grande. O que eu mais vendo é a box, tá? Então, hoje o meu carro-chefe tem sido a box, é o que eu mais tenho vendido. Então, se você vende bem esse produto, quer dizer que você está trabalhando bem com a divulgação dele, provavelmente é o produto que mais vai sair. Então, a gente vai fazer a conta com base nesse preço, tá? Se você vender só esse produto, eu sei que pode ser que você tenha vendido uma vez na vida um produto de 300, 400 reais. Pode ser que você tenha peças de 50, 40 reais de brinquedos. Mas pega o produto que você mais vende, tá bom? Vamos supor que esse produto custe R$ 120. Para algumas pessoas aí eu estou chutando alto, para outras talvez esteja chutando baixo, mas vamos supor que ele custa uns R$ 120. Se você vender só esse produto de R$ 120,
quantos você precisa confeccionar para faturar os R$ 2.000 que você teria de meta. Vou fazer a conta rápida para vocês, que eu já fiz essa conta para passar aqui. Se o seu produto custa R$ 120 e você tem uma meta de R$ 2.000, você precisa vender mais de 16 produtos por mês, tá? Mais de 16. Você consegue confeccionar 16 desse produto no mês? Se for um brinquedo, um produto simples, tá bom, você consegue. Se for um livro que toma tempo, que é maior, que tem detalhes, talvez você não consiga produzir 16 dele em um mês. E se você não consegue produzir 16 dele em um mês, como que você vai atingir essa sua meta? Essa sua meta tá fora da sua realidade no momento. Então, alguma coisa você precisa fazer. Ou você reduz a sua meta, que não é o que eu quero que você faça, não é o que você precisa fazer, tá? Não é o que você deve fazer, porque a gente tem que sempre buscar metas mais altas e não ficar reduzindo. Ou você modifica o produto que você vende. É simples assim, sim, tá bom? Aí, ó, eu tô falando sobre confeccionar 16 livros em um mês. No meu primeiro Natal, que foi quando eu tive o primeiro boom de encomendas, assim, que me deu aquele clique, aquele choque de realidade, foi no Natal do ano retrasado. Eu consegui, a duras penas, confeccionar 13 livros em 30 dias. Nesses 13, tinha livro 15x15, tinha livro 21x21 e tinha mini book, tinha uns 6 mini de tecido pequenininho, que são rápidos de confeccionar, tá? E o preço deles também não era tão alto quanto é hoje. Hoje em dia eu pratico preços um pouco mais altos. E eu consegui fazer esses 13 livros. Foi muito apertado, foi corrido, foi desgastante, foi estressante. Foi antes, né, do Natal. Eu tive que fechar a agenda porque eu não dava conta nem de responder mensagem, porque todo o tempo que me sobrava eu precisava confeccionar para dar conta de entregar aquilo, que eu fiquei muito nervosa porque não podia perder o prazo, era Natal, né, das crianças, não tinha como atrasar a entrega. E foi muito puxado para mim. Sim, eu trabalho fora. Pode ser que você, artesã, que trabalha só com o ateliê, consiga fazer esses 13 livros tranquilamente. A minha experiência é, não dá. Não dá para confeccionar 13 livros todo mês. Isso é um caso ou outro, eu preciso melhorar processos, preciso deixar coisas pré-prontas, né? Então, foi tudo isso que foi me motivando aí a fazer algumas modificações nessa questão de linha de produção, até os processos que eu comentei hoje nos stories, ontem, né, nos stories. Mas assim, foi um choque, uma ficha que caiu e eu percebi que eu não ia conseguir manter essa renda, essa minha meta financeira, fazendo 13 livros por mês, era inviável. Eu falei, não dá para ficar correndo desse jeito, eu vou ter que diminuir a quantidade de produtos, consequentemente aumentar o preço. Mas não é uma coisa simples assim, ah, tá bom, eu vou pegar esse mesmo livro aqui que eu vendo a 120, vou começar a vender ele a 240. Se você não está conseguindo fazer a venda dele a 120, o que te faz pensar que você, só fazendo isso, vai conseguir fazer a venda dele a 240? Provavelmente não. Aí eu vou ler o comentário da Leide, que ela deixou aqui, ó. Agora sim, vejo o valor. Agora tenho postura de como abordar o cliente, a comunicação, divulgação do conteúdo. E conhecer seu produto faz toda a diferença. E aí ela falou que o produto que ela confeccionou vai ficar para setembro, porque é o mês que a pessoa vai entregar o presente. Mas assim, o que eu quero mostrar para vocês, não adianta só aumentar o preço, tá? E o jeito de você faturar mais é aumentando o preço do seu produto. Não adianta aumentar o preço se você não está entregando valor, tá bom? Então, a gente vai entrar aí no nosso conteúdo. Já começou faz tempo o conteúdo, mas a gente vai entrar aí nas 6 dicas que eu dei no post de domingo, tá? Então, não dá, tá bom? Fora que a gente consegue aí 15 clientes em um mês. Ó, eu que tô há algum tempo já com isso, que considero que eu vendo bem, eu não tenho 15 clientes em um mês. Então não dá, gente. Não dá, tá? Você vai precisar focar muito na divulgação para atrair muitas pessoas, né? Se você continuar praticando esse preço aí de um 120, você tem que focar muito na divulgação, atrair mais clientes para você poder vender para mais pessoas, só que você vai ter que fazer isso todo mês. E, pelo que eu ando vendo aí de vocês,
vocês não gostam muito de ficar na parte de divulgação, de comunicação com o cliente, né? Vocês gostam de confeccionar. Então, imagina, para conseguir 15 pessoas todo mês, 15 novos clientes todo mês, ou mesmo que sejam os antigos, que seja revenda, né? É trabalhoso pra caramba. Então, a minha sugestão é você focar em 7, 8 novos clientes por mês, então metade disso, só que com um ticket mais alto, o dobro do valor do seu produto, tá bom? Então, a gente faz a conta reversa, né? Quanto tempo que você tem para confeccionar? Eu costumo calcular 2 horas por dia aí, tá bom? Então, é o tempo que eu consigo realmente me dedicar. Quantos produtos você consegue confeccionar nesse tempo que você tem? Ah, Kelly, eu tenho 6 horas por dia e eu consigo confeccionar 4 livros por semana. Tá bom, se você consegue 4 livros por semana, você consegue inclusive aumentar sua meta de faturamento. Não precisa ser 2, pode ser até 4, né? Mas lembrando que você vai precisar trabalhar bem na divulgação. E muitas vezes você vai ter essas 6 horas por dia e você vai ter que dividir essas horas em confecção, divulgação, comunicação com o cliente, tá? Então, seja bem realista aí na hora de você colocar quantas horas você tem para se dedicar, porque isso vai fazer total diferença, tá bom? Você vai ter que ter uma noção da sua capacidade produtiva para saber se você consegue atingir aquela meta ou não, ou quantos você precisa fazer para atingir aquela meta, ou aumentar o preço, né? Qual o preço que você vai praticar aí, o preço médio dos seus produtos. Vamos supor, eu fiz essa conta de 2 produtos por semana com um ticket de R$ 250. Mas falar, ah, não, eu não consigo fazer 2 produtos por semana, eu só consigo fazer um produto por semana. Então, você vai vender 4 produtos no mês. Se você só consegue fazer um produto por semana, esse seu produto não vai poder ser 250, ele vai ter que ser mais, tá? E provavelmente ele vai levar mais tempo do que um livro. Por exemplo, fazer um tapete. O meu tapete custa R$ 560 em média, tá? Eu consegui, o meu último tapete consegui fazer em 3 dias de trabalho. Não foram só 2 horas por dia, acabei fazendo, né, gastando um tempo maior, mas 3 dias de trabalho eu consegui fazer o tapete, tá? Então dá. Só que você tem que saber qual produto você vai focar naquele momento, certo? E isso cada uma com o seu negócio que vai entendendo. Bom, só que, Kelly, como é que eu vou vender esses produtos de ticket mais alto? Eu não consigo vender um livro de R$ 100, como é que eu vou vender um livro de 300? Vamos lá? No post de domingo, eu coloquei 6 estratégias para te ajudar a vender melhor, né? A faturar mais, a vender produtos de ticket mais alto. E a gente vai falar sobre cada uma dessas estratégias, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês a mensagem que eu recebi essa semana relacionada à primeira estratégia. Primeira estratégia que a Lady usou com esse livro dos super-heróis, que eu uso com todos os meus produtos. Até o meu jardim sensorial. Opa, o que voou? Não sei o que caiu. Até o meu jardim sensorial, gente, que é um projeto pré-definido, ele é personalizado, tá? A primeira estratégia é personalize os seus produtos. Personalizar não é colocar o nome, tá bom? Colocar nome não é personalizar. Tá, você põe o nome, é daquela criança, tudo bem. Mas personalizar não é só colocar o nome, tá? Personalizar é a pessoa conseguir escolher as atividades, é você colocar as atividades específicas para aquela criança, tá bom? E aí tem um outro, eu pus ali na caixa, eu ia lacrar a caixa para poder levar na transportadora amanhã, mas eu não lacrei para mostrar para vocês. Antes de mostrar para vocês, olha a mensagem que eu recebi esse final de semana de uma cliente que fechou comigo. Que demais! Gente, é muito legal que você possa criar coisas pra gente. Isso é bem difícil de achar. Eu vi várias pessoas que fazem o Quitebook no Insta, mas nenhuma me deu a opção de criar, sabia? Você foi a primeira. Muito, 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 muito obrigada. Eu até pedi a autorização dela para repostar essa mensagem que ela me mandou no WhatsApp. Ela me deu autorização, só que eu ia colocar nos stories, eu falei, não, gente, eu não vou colocar nos stories, porque isso tem que ir pro perfil, isso tem que ficar fixo lá para todo mundo ver, que eu sempre falo para vocês. Criem projetos autorais,
personalizem, façam um atendimento personalizado, modifiquem as atividades. Isso é entregar valor. Então, personalizar os seus produtos é esse tipo de coisa, gente. Ó, eu vou mostrar o livro que eu vou enviar amanhã. Deixa eu abrir o saquinho dele aqui. E enquanto eu vou abrindo, eu vou explicar a história. A pessoa me procurou porque queria um livro para dar de presente para o sobrinho que mora na Espanha. Então, ela queria uma coisa, né, que lembrasse do Brasil, porque o sobrinho mora na Espanha. Aí, a gente fez esse aqui com papagaio, tá? Tons, né? Tinha pescaria, porque eu falei, não, pescaria tem que ter, porque ela queria alguma coisa relacionada com mar, com praia. Aí a gente colocou a pescaria. Eu falei pra vocês, todo mundo escolhe a pescaria. E olha a página do futebol. Eu já tenho essa página do futebol faz tempo, mas aí eu personalizei com a bandeirinha da Espanha e a bandeirinha do Brasil. Então agora a gente tem um jogo de futebol de Espanha e Brasil. Isso é personalizar, isso é entregar valor, tá? A gente escolheu a atividade especificamente por conta de uma história que ela me contou. Aí a gente fez também, eu fiz aqui também, um cenáriozinho com os animais da fauna brasileira. Ela pediu um macaquinho aqui, e aí eu fiz os bichinhos aqui da fauna brasileira, tudo estampadinho. Onça, arara, mico-leão, bicho-preguiça, peixe-boi, jacaré, tucano, tá? Isso é novo, eu não tinha essa atividade, mas quando ela conversou comigo, ela tinha gostado de uma página de animais, mas eu queria alguma coisa que lembrasse do Brasil. E se a gente colocasse os animais da fauna brasileira? Nossa, ela apaixonou. Ela pôde montar do jeito que ela queria, ela pôde personalizar o livro. Então, é isso que eu falo quando eu falo de personalizar, tá bom? Depois eu guardo aqui direitinho para embalar, para enviar para ela. Mas é nesse caminho que eu quero que vocês sigam, que eu quero, né? Não, mas que eu sugiro que vocês sigam para que vocês possam personalizar e a pessoa entenda que com você ela encontra esse tipo de coisa, tá? Bom, entendida essa primeira estratégia de personalizar os produtos, a gente entra na questão de utilizar materiais diferenciados. Para utilizar os materiais diferenciados, o que eu quero dizer com isso? Eu já também falei isso para vocês algumas vezes. Por que eu venho migrando de um tempo para cá dos livros em feltro para livros em tecido? Os materiais que eu utilizo, eu sempre evitei usar plástico. Mas, por exemplo, a diferença de ter aqui o alinhavo da minhoca, né? Aqui é a minha página da minhoquinha do jardim. De ter argolas de madeira e argolas de plástico, tá? Isso é diferente. Não que o plástico seja ruim, gente, mas se você colocar ao lado do outro, é a mesma coisa você colocar uma taça de plástico e uma taça de vidro, né? Num restaurante. Dá para você perceber a diferença ali. Então, quando você usa materiais diferenciados, é isso que eu quero dizer. Quando você inclui um mordedorzinho de silicone ao invés de uma coisa de plástico, isso vai fazer diferença, tá? E eu não vou contar o segredo porque eu vou fazer uma pergunta no final para vocês. A terceira estratégia é montar combos. Mas antes de falar da terceira, deixa eu aprofundar um pouquinho essa questão da segunda aí, que é utilizar os materiais diferenciados. Por mais que a gente gaste um pouquinho mais de dinheiro, né, com materiais, produzindo um livro de tecido, tá? Porque vocês sabem que no livro de feltro, eu vou cortar o quadrado de feltro e trabalhar a atividade de feltro em cima. No livro de tecido, eu vou ter que cortar o tecido, cortar a entretela, cortar a manta, preparar o tecido e depois, na hora de montar, colocar a manta. Mas assim, de diferente do livro de feltro, na questão de processos, é cortar uma vez a mais e passar, tá bom? Embora eu também precise passar o feltro, então até tá quase elas por elas. Então, questão de material, eu gasto um pouco mais para fazer o de tecido. Mas esse pouco a mais que eu gasto é uma diferença gigantesca no resultado, tá? A apresentação, né, de um livro de feltro e de um livro de tecido é diferente, tá bom? Então, pensem nisso.
Por isso que eu venho migrando de um tempo para cá do feltro para o tecido, porque para mim não faz sentido gastar o mesmo tempo, porque a atividade é exatamente a mesma. Aqui, ó, pensando só na atividade, eu vou levar o mesmo tempo para confeccionar um papagaio aqui. Até mostrar para vocês que ele sai, que ele faz barulho. Ó. Tem o guiz e ele é... Põe no microfone. Ele é barulhentinho e tem o guiz. Então, essa atividade aqui, ó, o papagaio é o mesmo, tanto para o livro de tecido quanto para o livro de feltro. Mas a página de tecido, ela é melhor, né, do que a página de feltro. Ela tem uma apresentação melhor, um acabamento melhor, tá? Então, pensem nisso. Aí, a terceira estratégia que eu coloquei lá para vocês era montar combos. Como assim montar combos? Vamos lá. Peguei outro exemplo aqui para trazer para vocês de um projeto que eu tô querendo fazer já há algum tempo, tá separadinho aqui para eu fazer. Não tem nada nesse livrinho ainda, tá? Mas esse sim é só de tecido, porque eu tô com uma outra ideia aí, depois logo vocês vão saber. É um livrinho piquititico só de feltro. Ah, tá. Quanto é que eu consigo vender esse livro aqui? 6 páginas, eu precifiquei ele nos R$ 90? Será? Tem gente que se fosse fazer isso aqui ia vender por 50, tá? 40, 50, 60. Eu tinha pensado nos 90. Mas, tá bom. Vamos supor que fosse 60 para vocês. Quantos desse eu tenho que fazer a R$ 60 para bater minha meta de 2.000? Muitos, né? Não fiz essa conta, mas muitos, tá bom? E se eu fizesse aqui, ó, vamos supor que são os livrinhos, mas se eu monto um kit de 3 ou 4 livrinhos, 6, 12, 18, eu vendo o kit dos livrinhos a 180, 200, 220. Cheguei na minha meta ali, né, do produto ser em torno dos 200. Então, quando você pensar no seu portfólio, nos produtos que você quer vender, você tem que pensar nisso. Ah, mas a pessoa não pode pagar, eu vou perder a venda se ela não pode pagar 250? Não estou falando que você não pode fazer um produto de 150, mas tem que ser um produto menor, né? Esse livrinho mesmo, gente, ele não chegou a 250, eu acho que ele ficou por 200, 210. Ele não tem muitas atividades, ele tem aqui a capa, tem uma atividade de cada lado aqui e uma atividade de cada lado aqui. É isso, tá? Então, o que eu faço quando a pessoa precisa de uma coisa um pouco mais acessível? Reduzo o número de páginas, eu posso regredir, fazer o livro em feltro? Até poderia, mas não é uma coisa que eu quero trabalhar mais nesse momento, por conta da entrega, né, do valor que eu tô mostrando com o meu trabalho. Mas voltando para a parte dos kits, ó, você pode montar um kit de livrinhos, e aí eu já tô pensando que a minha ideia é fazer, o livrinho das vogais, o livrinho dos números, o livrinho dos sons dos animais, enfim. A gente faz uma coleçãozinha ali, posso até fazer uma caixinha para encaixar esses 3, 4 livrinhos, e aí eu tenho um produto maior, tá? Tudo bem? Bom, a quarta estratégia que eu coloquei para vocês é valorizar o seu tempo. E aí, de novo, vocês estão bem quietinhas aí no chat. Eu queria que vocês colocassem para mim quanto custa a hora de cada uma de vocês. Quem que vai colocar aí primeiro? Me digam. Quanto custa a hora de vocês? Na precificação, gente, a parte mais importante de todas, ao meu ver, é a hora de trabalho. E eu vejo muita artesã descuidando dessa parte aí, tá? Ó, a Leide colocou 15. Não sei quem mais tá por aí que vai colocar. Eu comecei cobrando 6 e pouquinho a hora, porque eu tinha aquelas crenças limitantes, porque eu tava começando, eu não sei fazer direito, eu demoro muito para fazer, então eu fui fazer um quebra-cabeça, um quebra-cabeça que eu levei 8 horas para fazer um quebra-cabeça. Aí eu me desvalorizei. Eu falei, nossa, mas na época eu lembro que eu queria cobrar R$ 12 a hora, eu queria começar cobrando R$ 12 a hora.
né? E aí eu falei, nossa, mas 8 vezes 12 ia dar 90 e pouco, né? 2 vezes 16, R$ 96. Ia dar R$ 96 só de hora. Fora o material, fora a margem de lucro. E eu tinha vendido esse quebra-cabeça antes de precificar, obviamente, por R$ 50. E aí o que que eu fiz? Eu me desvalorizei. Eu falei, não, não dá para eu cobrar R$ 12 a hora se eu levo 8 horas para fazer um quebra-cabeça. Eu vou diminuir minha hora para 6 e diminuir minha hora para 6. O que que eu estava fazendo? Eu estava me enganando. Porque o que que eu tinha que ter feito? Tirar, e foi o que eu fiz depois, né? Que eu entendi. Tirar esse quebra-cabeça da minha vida. Não dá para fazer ele. Não dá para vender o quebra-cabeça sozinho. O que que eu entendi que dava para fazer? Dava para cobrar mais caro nesse quebra-cabeça vinculado a uma página de livro, tá? Com menos peças, talvez. Então, ao invés de ele tinha, o que eu fiz tinha, assim, tinha 15 peças do quebra-cabeça. Ao invés de um quebra-cabeça de 15 peças, eu faço um quebra-cabeça de 6 peças, que aí eu cobro 45 a página com esse quebra-cabeça de 6 peças. Então, tem produto que é pra gente fazer e tem produto que não é, tá? Ah, a Maria João falou que também fez um livro desse pequeno com esse corte, mas não fechou, desisti. Eu vou testar, Maria João. Eu vou testar e falo pra vocês. E coloco a referência, porque não é minha, não. Então, gente, valorizar a sua hora é fundamental. A sua hora de trabalho é o seu salário, é o principal. É daí que vai sair 80% quase do seu faturamento, desses R$ 2.000 que a gente está falando, tá bom? Então, tem que valorizar a sua hora. Ó, a Eira colocou R$ 10, a Leite colocou 15. Tô contando para vocês que quando eu comecei, minha meta, meu objetivo era colocar 12, mas aí eu achei que era muito, coloquei 6, porque eu demorava muito para confeccionar, e hoje a minha hora tá R$ 25. Então, não dá, e a gente vai crescer com o tempo, sim, tá bom? A gente vai aumentando o valor da nossa hora com o tempo. Também não dá para você falar, ah, tá bom, então eu vou aqui mudar, né? A Ira tá cobrando 10, então ela falou 25, eu vou começar a cobrar 25 a hora. Tudo é um processo, tá bom? É uma evolução. Cada vez que você faz um novo curso, você precisa aumentar a sua hora. Cada vez que você investe em conhecimento, numa apostila, numa nova técnica, você precisa aumentar a sua hora, tá? Você está se especializando nisso, você está melhorando a sua entrega, então você precisa aumentar a sua hora. Como se você estivesse num emprego, todo ano você tem dissídio, você tem reajuste, até o salário mínimo tem reajuste, por que que a gente não vai reajustar a nossa hora anualmente? Então, precisa entender bem isso. E aí, também você tem que bancar aquilo, porque se você faz a precificação com R$ 20 que seja a hora, R$ 18 que seja a hora, e aí o produto vai lá para R$ 280, só que você não banca isso na hora de falar para o cliente, você não vende, você não transmite segurança, tá? Não é só uma coisa, só outra. Aqui eu estou colocando pelo menos 6 dessas estratégias. Se você usar uma de cada vez, vai funcionar. Mas se você usar todas, vai funcionar muito mais, tá? Vai funcionar muito melhor. E aí, a gente entra na quinta, que é você entender verdadeiramente o seu produto, né? Então, você indicar corretamente. Por exemplo, ah, Kelly, eu vi esse jardim, me apaixonei por ele, ele é muito lindo. Meu filho tá com 7 anos, posso dar para ele? Ah, não sei. Será que ele realmente vai se interessar por isso? Por que sim? Por que não? Vamos pensar numa outra proposta? Vamos pensar no foguete? O foguete ele trabalha as fases da Lua, né? O foguete criativo, ele vai trabalhar as fases da Lua, trabalha a contagem regressiva. A gente pode incluir aí algumas interações pedagógicas relacionadas ao que ele está aprendendo na escola. A gente pode colocar sílabas para ele montar palavras. Então, se você entende o seu produto, você não vai deixar de vender, porque muita gente tem medo de falar, eu vou falar que sim, porque aí ela compra. Não, você tem que indicar corretamente. Pode ser que ele goste, sim, mas a chance dele gostar mais do foguete é muito maior, tá? Mesmo que um seja mais ou menos caro, não é o preço que vai direcionar, é você atender bem o seu cliente, oferecer o que ele realmente vai usar, o que ele realmente precisa.
E você precisa comunicar isso. Então, não basta só você entender o valor do seu produto. Você precisa comunicar. Você precisa... E a gente entra na sexta estratégia, que é apresentar o valor, tá? Se você não apresenta o valor daquilo, a pessoa não valoriza aquilo. Se ela não valoriza, ela não paga o preço. Então, precisa apresentar o valor do seu produto, tá? Então, gente, como que eu vou apresentar o valor do meu produto? Entendendo, comunicando, criando post, informando, montando o planejamento, que eu sempre falo para vocês montarem aquele planejamento personalizado, porque aí você traz a personalização, que é aquela primeira estratégia que eu falei. Aí você monta um combo, por exemplo, aquela primeira cliente mesmo que falou, Kelly, só você faz isso, porque ninguém me permite modificar, né, criar. Ela queria umas placas também, ela fechou os livros e aí depois ela criou umas placas avulsas. O que que eu fiz? Essas placas avulsas você vai colocar onde? E se, porque eram 2 ou 3 placas só, e se você comprar a Jujubox, coloca as placas e o livro dentro e com o tempo você tira o livro e vai adicionando placas. Então eu fiz um combo para ela, eu montei um kit, que eram 2 ou 3 placas com a box, então já aumentei o ticket da minha venda e o livro. E tudo isso, gente, não é ficar empurrando coisa para o cliente. Ela me falou que ela queria X, Y, Z, ela queria as placas. Tudo bem, eu dei uma solução, porque a placa ia ficar largada, ia ficar solta, não ia ter onde enfiar a placa. Vamos pôr a placa na box, fica arrumadinho, fica junto com o livro. Depois, futuramente, você tira o livro, né, para ter espaço na box e vai adicionando placas. É esse feeling, assim, como é que fala? Traquejo, né, que a gente precisa ter na hora da venda. E não é papo de vendedor, é isso que a gente precisa tirar um pouco, né? Como eu falei, eu tô oferecendo uma solução para ela guardar as placas dela, tá bom? E aí, falei que eu não ia dar o spoiler no meio do caminho, eu quero que vocês me respondam o que que essas 6 estratégias têm em comum. Eu vou repetir para vocês pensarem um pouquinho, ó. Primeiro, personalizar seus produtos, utilizar materiais diferenciados, montar combos, valorizar seu tempo, não consigo. Entender verdadeiramente o seu produto, né, indicar e apresentar o valor do seu produto, comunicar, montar planejamento, divulgação aí. Então, o que que esses 6 têm em comum? Quem que sabe vai ganhar estrelinha. Aproveitar da boa noite para Pri, que eu não dei ainda. Marta, acho que eu também... Não, Marta já estava do começo, né? Marta já estava no começo, já tinha dado. E aí, gente, quem que vai arriscar me falar o que que esses 6 têm em comum? Para as meninas do Insta também, bem-vindas aí. Vou esperar. Se ninguém responder, eu não vou responder também, não. Ah, Penha. Penha respondeu. Ou acertou. Valorização do seu produto. Mas não é simplesmente a valorização do seu produto, tá, gente? Tem uma coisa um pouquinho mais, porque o nosso produto ele já tem valor. Ele tem valor, ponto. Eu sei que o seu produto tem valor. Você sabe que o seu produto tem valor? Seu cliente sabe que seu produto tem valor? Então, quando eu personalizo um produto, quando eu monto kits, né? Quando eu valorizo... não, eu tinha pulado a valorizar meu tempo. Quando eu monto kits, quando eu uso o tecido ao invés de usar o feltro, quando eu valorizo o meu tempo, né? Quando eu entendo o meu produto, eu sei comunicar o que ele faz, eu apresento o valor dele, quando eu monto planejamento, explicando para a cliente o que cada atividade trabalha, eu estou aumentando a percepção de valor do meu produto. Então, vocês já conseguem colocar tudo isso em prática, aumenta a percepção de valor do seu produto, você consegue aumentar o ticket sem mudar o produto. Então, vamos supor que você esteja vendendo esse livrinho aqui a R$100. Se você montar a apresentação, o planejamento dele, com a descrição de cada atividade, o que cada atividade trabalha, e enviar ele por 150, 180, a pessoa vai perceber melhor que ele vale 150, 180, do que se você simplesmente falar, esse é o jardim sensorial, ele custa R$100, tá?
Então, ó, a Penha tá falando, você mostra para o cliente a diferença. Você está aumentando a percepção de valor. A pessoa que percebe o valor mais alto do produto, ela paga mais caro, tá? Porque ela percebeu o valor. Então, eu tô constantemente trabalhando nisso. O tempo inteiro. Eu tento aumentar a comunicação, né, a percepção de valor dos meus produtos. Eu sei que vocês costuram muito bem. A minha parte técnica, né, de costura é super recente. Eu costuro há 2 anos e pouquinho. Primeira vez que eu peguei numa máquina de costura. Acho que faz 2 anos. Tudo isso? Acho que é. 2020? É, 2 anos. Tem gente que costura 10, 15, 20 anos, que tem muito mais experiência com a técnica, né? Com a máquina, com ponto e tudo mais. Mas não tem essa apresentação do valor do produto. Então, quando você entende, quando você explica, vocês têm visto, né? Eu tenho colocado, aliás, essa semana eu vou colocar mais uma enquete para vocês escolherem uma atividade aí para eu descrever. Vocês viram que na semana retrasada eu falei sobre o bichinho da maçã. Questão da pinça, do tamanho de pinça, que é para pré-alfabetização, para pegar no lápis, para ajudar nisso, ajudar naquilo. Aí na semana passada a gente falou sobre a lavanderia. Ah, tem o pregador, mas para que eu preciso desse movimento do pregador? Nem sempre ele é tão bom, mas é só a pinça ou é a função das duas mãos ao mesmo tempo, né? O movimento diferente, porque uma mão tem que segurar a roupinha com o cordão, a outra tem que pinçar e prender ali. E a sequência, a lógica por trás daquela atividade de roupa suja, roupa limpa, relação com a atividade de vida diária. Você coloca no cesto, depois coloca na máquina, depois coloca o sabão, depois liga a máquina, aí estende, depois seca e veste a roupa. Tem uma sequência a ser seguida. E aí, quando você comunica isso, eu tenho certeza que algumas de vocês não sabiam disso porque vocês me responderam depois que eu fiz os stories. Vocês falaram, nossa, sobre a sequência eu não sabia. Porque a gente faz as coisas e a gente não entende muito bem o que a gente está fazendo, às vezes a gente não para pensar o que a gente está entregando. E quando você comunica isso, porque o seu cliente ele vê uma página legal, ele vê a página da lavanderia, ai que bonitinho, tem um mini pregadorzinho. Mas ele não viu que trabalha essa sequência, tá? E aí pega uma criança que tem dificuldade de concentração, pega uma criança que tem dificuldade de seguir a sequência das coisas, né? Você pode trabalhar isso. Se você comunica isso, a pessoa identifica e percebe um maior valor no seu produto. Tudo bem, meninas? Falei hoje, mas eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. E falei rápido, que eu comecei logo. Ficaram com dúvidas? Não? Vamos fazer momento print, se vocês quiserem compartilhar aí no perfil de vocês. Ó, vou fazer um sorrisão aqui. Porque, gente, compartilhar que vocês estudam também é importante, também é uma forma de vocês mostrarem que vocês estudam, que vocês buscam informações, que vocês se aperfeiçoam. Sabe que uma vez, logo no começo, eu fiz eu não sei se foi amiga minha, foi colega de trabalho, acho que foi uma conhecida minha, que eu comentei, eu tô fazendo curso, tem várias peças ainda do curso que eu, né, vou fazer, que eu pretendo fazer. Aí ela, curso? Como assim curso? Aí eu falei, para fazer o livro. Eu comprei um curso para aprender a fazer os livros, porque eu fazia já as placas para Juju, mas eu não sabia como fechar. Então eu comprei o curso para aprender a fechar e fazer os livros. Nossa, não sabia que tinha curso para isso. E tem, né, gente? Não é qualquer um que faz o que a gente faz. E a gente tende, eu percebi isso em mim. A gente tende a se acostumar tanto com o que a gente faz, que pra gente é tão fácil, que a gente esquece que a pessoa não sabe fazer. Ela acha o máximo. Toda mãe quer um livro desses para o filho, ela pensa, vou comprar ali feltro e vou fazer em casa. Não vai ficar igual. A criança vai arrebentar as cordinhas, vai puxar miçanga, vai descolar velcro, vai destruir o negócio. Não vai ficar igual, tá? Então, a gente tem que valorizar o que a gente faz. Você fez um curso para aprender a fazer o que você faz, você tem anos de experiência para fazer o que você faz, você entrega muito desenvolvimento para as crianças, você entrega muito valor.
só precisa comunicar isso para que as pessoas enxerguem dessa forma também. Senão, infelizmente, as pessoas vão continuar achando seu produto caro, as pessoas vão continuar achando bonitinho e não comprando, certo? Meninas, ó, a Pri tá falando, tá se recuperando e tá aqui estudando. Pri, ótima recuperação para você. Tô aqui nas vibrações positivas sempre, sempre, sempre pensando em você. Inclusive hoje tinha um vídeo programado, o vídeo que eu coloquei no perfil hoje, no Reels, de uma ação de vendas que você fez, né? Com a dica que eu dei lá no Telegram, de mandar mensagem nos grupos e tal, daquela ação que você fez com a dentista. Sei que agora não tá muito pensando nisso, tem que se recuperar, mas é isso, gente, é estudar sempre. Sabe outra coisa que aconteceu comigo hoje, que eu ia colocar nos stories e não coloquei? O Google me lembrou, não, volta e meia o Google manda umas coisas que ele faz aí, né? Aí ele... não sei se é uma ferramenta nova, mas eu descobri que ela existe hoje. Ele fez um resumo do meu mês. Ele falou assim, os lugares que você visitou em junho, é, quanto tempo de carro, as atrações, alguma coisa assim. E aí um deles era tempo de viagem em carro. E aí acho que deu 60 e tantas horas. A hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, 62 horas do meu dia eu passei dentro de um carro. O que que a gente faz com essas 62 horas, né? E geralmente assim, antes eu dormia, cochilava na estrada, mas já cortei muito muito molde no carro, aí começa a ficar enjoada, não dá mais. É, já criei conteúdo, post no carro. Então, assim, tem momentos da nossa vida que a gente tem que descansar, claro, relaxar, mas a gente perde muito tempo fazendo coisas assim que a gente nem percebe. Então, 62 horas em um mês dentro de um carro, eu sei que dá para fazer muita coisa, tá? Veja aí onde está escapando o tempo de vocês. Meninas, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido todas essas ferramentas aí, essas estratégias. Vou comunicar muito mais isso, vou falar muito mais disso para vocês. Eu queria que vocês também comentassem aí para mim, para eu entender se isso parece possível para vocês ou não, tá bom? Contem aí para mim o que vocês acham. Se vocês acham possível aumentar o ticket dos produtos que vocês já fazem hoje. Vocês enxergam isso nos produtos que vocês têm? O produto que você tem aí do seu lado hoje, você conseguiria vendê-lo a R$ 250? Se não, por quê? Tá? Manda lá no direct para mim que a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Beijo, beijo e a gente se vê na quinta-feira com live de perguntas e respostas. Amanhã eu abro caixinha de perguntas para vocês colocarem as principais dúvidas, tá bom? Fiquem bem aí e até quinta.